Ok? Tá, pronto. Tá no ar. Bem, bom dia a todos. Olá, como vocês estão? Peraí, só um minutinho, professor. Tá. O Facebook tá entrando agora. Pronto, agora tá no ar. Saudações a todos, a todas as pessoas das mídias sociais, das redes sociais, pelo Facebook, a gente olha aqui rapidinho como é que tá, pelo YouTube também. E uma saudação específica, e muito mais que especial, aos nossos estudantes do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade da Universidade Federal do Piá do Cariri, do campus do Crato, e aos técnicos, servidores da UFCA e aos nossos professores do curso de Agronomia. E hoje a gente tem mais uma live, a primeira foi realizada com o professor Nelson, diretor do CCAB, e agora mais uma live com o professor Felipe, coordenador do curso de Agronomia. Bom dia, professor Felipe. Bom dia. Gostaria de agradecer aí o convite, né, do professor Janailton e do PET para estar participando dessa live importante nesse momento, né, momento de dúvidas, dificuldades, para ter esse contato aí com os nossos alunos e demais membros aí da comunidade do CCAB. Muito bem. E hoje a gente tem uma participação também muito especial que a gente chama para se apresentar. Vá lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Albuquerque. Eu faço parte do PET Agronomia da UFCA. E vou aqui ajudar um pouquinho também na live com vocês. Muito bem. A gente vai estar dividindo esse espaço. O João é estudante de agronomia e faz parte do PET. O professor Felipe já coordenou o PET também. E essa é mais uma atividade do PET Agronomia, UFCA, em tempos de pandemia. Bem, professor Felipe, eu queria que o senhor comentasse um pouco, apresentasse, na verdade, um pouco o curso de agronomia do CCAB. Aí, antes só de dar início nessa apresentação do curso, gostaria de parabenizar o PET por essa iniciativa importante, né, transmissão dessas lives, né, já teve com o professor Nelson sobre a atuação do centro, né, do CCAB, agora comigo essa questão da coordenação do curso de agronomia, né, esses assuntos que vamos tratar hoje. Então, parabenizar aí pela iniciativa e pelas próximas lives também aí que vão vir. Sobre o curso de agronomia, como pode ter alguns alunos aí ainda iniciantes, né, um dos novatos que entraram esse semestre no curso de agronomia assistindo a live, só para saber um pouquinho sobre o histórico do curso, ele iniciou na cidade do Crato, em 2006, ainda como, né, um centro aí, né, avançado aí do Cariri, pertencente à UFC, Universidade Federal do Ceará, em 2006, usando instalações da URCA. Posteriormente, em 2008, já tinha uma instalação da própria UFC Campus Cariri em Juazeiro do Norte. Em 2008, então, a agronomia passou a estar sediada no município de Juazeiro do Norte. E em 2011, né, nós viemos aí, então, para o que hoje é o CCAB no Crato, em definitivo. Né, inicialmente, somente o curso de agronomia, e esse ano iniciou também o curso de medicina veterinária. Inicialmente, então, foram apenas 6 professores que deram início, e daquela turma inicial que iniciou em 2006 no Crato, 9 alunos se formaram no ano de 2011. Os primeiros alunos a se formarem, então, em agronomia aqui na região, foi no ano de 2011, 9 formandos. Né? Até hoje, o total de alunos formados, né, em engenharia agronômica, em agronomia pela UFCA, são 219 alunos. Então, já conseguimos atingir essa marca de 219 alunos formados aí em agronomia. Atualmente, nós temos 210 alunos ativos no curso de agronomia. Desses 210 alunos, 48 são ingressantes, iniciaram esse semestre. Desses 48, como a maioria entrou em segunda chamada, eles assistiram apenas 3 dias de aula, né? No terceiro dia, quando chegou na quarta-feira, teve a primeira recomendação, né, de suspensão das aulas e, posteriormente, a paralisação do calendário acadêmico. Então, desses 48 alunos aí ingressantes, tiveram aí o prazer de iniciar, mas, em virtude dessa pandemia, foi necessária essa paralisação, então, no calendário acadêmico. E também desses 210 alunos, nós temos 9 formandos, né? Esses 9 formandos são alunos que já estão aí na etapa final do curso, já concluíram
a quase a totalidade das disciplinas, estágio, TCC, né? Muitos deles só falta estágio e TCC, outros ainda algumas disciplinas. Esses alunos que estão nesse último semestre são os alunos que particularmente temos uma preocupação grande, porque alguns estão concorrendo até a mestrado, em instituições fora do estado, como Unesp, Exalc, que estão dentro das 5 melhores, né, universidades no curso de agronomia do país, e eles têm uma preocupação bastante grande em poder assumir, porque apesar de a maioria ter parado, né, o calendário acadêmico, as pós-graduações continuaram o processo seletivo. Unesp, Exalc continuaram o processo seletivo via Skype, via Google Meet, então eles continuaram esse processo e não tem ainda uma previsão de adiamento, né, da admissão desses alunos nos programas de mestrado. Vamos ver aí como é que vai ser, né, a continuidade, se eles vão ter esse adiamento. Uma outra informação para esses 9 formandos, né, que dependem do TCC, aqui na UFCA está permitido realizar defesa de TCC. Né? Então, defesa de TCC está permitido, que é o trabalho de conclusão de curso, desde que seja à distância, ou por Skype, ou pelo Google Meet. Então, não é uma defesa presencial, mas alunos que estão dependendo só do TCC para se formar, já podem procurar seu orientador aí, né, para adiantar e pode realizar a defesa, sim, que ela é válida, a nota entra no sistema aí para esses alunos. Tudo bem, João. Professor, eu queria começar aqui com as perguntas. Como é que está sendo a discussão para o retorno das aulas? Assim, a questão do retorno das aulas, né, ainda são discussões iniciais, porque todos sabemos que a curva, né, tanto de infecção, né, do coronavírus como de óbitos, ainda não atingiu o pico no país. Então, e esse retorno às aulas não depende única e exclusivamente da UFCA, do reitor, né, ou dos pró-reitores e coordenadores de curso, mas também dependem aí, né, principalmente, né, Ministério da Saúde, os governadores e prefeitos aí que vão tomar essas medidas para o retorno às aulas. Pelo Ministério da Educação, as aulas presenciais estão suspensas até 16 de junho já oficialmente, né? Então, 16 de junho já é uma data que até lá é certeza que não retorna. Mas a gente sabe que esse prazo ainda vai ser prorrogado, né? Mas depende bastante do controle, principalmente de cada um de nós, né, sermos conscientes e levarmos a sério as medidas que estão sendo tomadas aí pelos governadores, prefeitos em cada município, que é o isolamento, saída quando necessário. Quanto mais a gente, né, se dedicar nesse assunto, mais rápido essa curva vai cair, mais rápido vamos voltar às nossas atividades, mesmo que inicialmente certeza que não serão normais, né, não voltará mais como era antes, né, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre isso. Mais uma previsão que está se fazendo na UFCA, né, que não é nada definido, né, pode ser antes, pode ser depois, agosto, setembro. Então, até agosto, a ideia da Pró-Reitoria de Graduação, junto com os coordenadores de curso, é estabelecer aí um projeto de retorno às aulas, né, um projeto bem elaborado, onde muito democrático, né? Na instituição tudo é democrático, nada é feito só com os pró-reitores ou só o reitor define, tudo isso passa por várias reuniões, conselhos e colegiados, para a gente conseguir chegar, né, em um projeto bem adequado para a segurança, né, principalmente segurança de todos os alunos, técnicos, professores, terceirizados, todos que fazem parte aí da UFCA e especificamente, no nosso caso, do CCAB, o Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade. Uma das coisas que está sendo discutida é redução das turmas, né, para 10 alunos. É uma primeira proposta, mas isso ainda vai ser discutido melhor. Hoje à tarde vai ter uma reunião da Pró-Reitoria de Graduação junto com todos os coordenadores de curso para tratar sobre esses assuntos. Outra alternativa, mudança no PPC para a pandemia. Então, o projeto pedagógico do curso, né, os NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, teriam que elaborar uma nova matriz, vamos dizer assim, para esse período. Uma das sugestões é não ter mais obrigatoriedade de disciplinas optativas.
Atividades complementares também sofrem modificação. As atividades complementares, atualmente, para esse ano de 2020, já tem uma normatização de que não será mais necessário os alunos cumprirem todos aqueles 3 itens, né? Porque as atividades complementares são subdivididas em 6 itens: ensino, pesquisa, extensão, atividades esportivas, atividades de gestão, quem participa de órgão colegiado e tudo mais. Nesse caso, vocês tinham uma obrigatoriedade de participar de pelo menos 3 itens, né? Ter atividade no ensino, na pesquisa e na extensão, no ensino, na pesquisa e uma atividade esportiva, uma atividade de gestão e tudo mais. Então, para esse ano de 2020, já está definido que os alunos que derem entrada nas atividades complementares, completando ali as 64 horas ou 96, né, dependendo a matriz, né, que na agronomia a gente atualmente está aí com 2 matrizes, né, matriz que iniciou em 2019 e uma matriz antiga para quem ingressou na universidade antes. Mas a carga horária em atividades complementares atualmente precisa ser integralizada pelos alunos, mas não há mais a obrigação do fracionamento em ensino, pesquisa e extensão, em função da dificuldade que a gente está tendo de realizar essas atividades nesse momento. Então, vale para esse ano de 2020. E essas mudanças no PPC aí para a pandemia que estão sugerindo, para todos os alunos atualmente matriculados, então todos, independente de que matriz estão, se é a nova ou a antiga, vão todos migrar para essa nova matriz, caso curso de agronomia adote, né, essa sugestão, e também o andamento das discussões aí que vão ter a partir de hoje à tarde. A questão também das atividades complementares, então, até serem suspensas essa necessidade nesse momento. Redução até de carga horária obrigatória está em discussão. Então, ainda são muitos assuntos que vão começar a discussão. Eles colocaram, na verdade, a Pró-Reitoria, né, a Prograde, colocou esse prazo agosto, setembro, para a gente conseguir definir, até o final de junho seria um prazo para esse novo PPC, né, entrar em vigor. Então, eles colocaram esse prazo de agosto, setembro, mais para a gente já se planejar. Se voltar em agosto, setembro, a gente está preparado. Se voltar depois, também já estamos preparados. Então, é mais nesse sentido. E outra coisa que está sendo discutida é a possibilidade de ensino remoto, né? Ensino remoto é como se fosse um ensino à distância temporário, que já foi autorizado pelo MEC para as instituições, muitas instituições já estão utilizando, mas na nossa instituição ainda há muitos docentes, muitos professores um pouco reticentes quanto ao uso, né, do ensino remoto por conta da dificuldade de acesso de alguns estudantes. No nosso caso do curso de agronomia, é algo que nos preocupa bastante. A gente já poderia ter iniciado esse ensino remoto, assim, legalmente, nós estamos autorizados a fazer isso. Mas por que até então não iniciamos? Porque nós temos uma preocupação em atender todos os estudantes, né? Porque se um estudante ficar de fora, não tiver acesso à internet, isso daí vai trazer um prejuízo enorme para esse estudante, que vai acabar perdendo semestre e tudo mais. Então, precisa discutir bem para iniciar, né, o uso desse ensino remoto. Também, professores não têm familiaridade com as ferramentas digitais para montar aulas, né, fazer aulas online. Então, precisa ter uma qualificação dos professores para usar essas ferramentas para essa interação, né, online aí com todos os alunos. Então, são vários pontos que precisam ser levantados. Eu acredito que até agosto é um bom prazo para a gente poder se preparar. Pode voltar totalmente presencial, né, dividindo as turmas, pode ser parte presencial e parte à distância. Então, tudo isso ainda está sendo discutido. É um esforço de todo mundo, né, professor Felipe? Dos professores, dos estudantes e dos técnicos, nesse novo cenário. Assim, a gente tinha um cenário que não tinha essa realidade, mas que agora a gente tem uma outra realidade, um outro cenário, e a gente precisa se replanejar, não é isso? Isso, exatamente. Tudo bem, vai lá, João. Obrigado. Eu tinha outra pergunta de como seria o retorno e quais as medidas adotadas, né? Mas acho que o senhor já respondeu. Eu acho que a imagem do professor Felipe, ele... Eu não sei o que... Ela ficou parada, né? Mas está ouvindo, não está? Felipe, você nos escuta? Estou escutando, estão me ouvindo?
Ah, tá. Então a gente fica com a imagem e com a voz. Estão Tem me nada não. ouvindo? Aham, muito bem. Bem, Então tá assim, eu bom. acho que Deu algum problema que travou a imagem. Uhum. Mas tem a imagem, tem o som, eu acho que a gente consegue dar continuidade. Mas por falar nesse retorno que o João estava perguntando, são muitas mudanças que o professor Felipe vem trazendo, como o ensino remoto, as atividades complementares, uma nova matriz pedagógica, como as mudanças no projeto pedagógico do curso, a redução das turmas, né, há uma previsão para agosto, setembro, dependendo do número de casos. Só nessas últimas 24 horas, infelizmente, foram 261 pessoas mortas no estado do Ceará, em torno de 1.000 pessoas mortas no Brasil. Então, isso é um número muito pesado, isso é um número muito doloroso, muito grande para todo mundo, né? Então, há realmente a necessidade de fazer um ciclo de proteção muito grande. Agora, professor, a gente tem uma curiosidade em relação às aulas práticas para o curso de agronomia, que é tão preciosa, essas aulas são tão preciosas para os estudantes e para os professores e tão necessárias. Né? Atividades de campo, atividades ao ar livre, atividade de laboratório, como é que isso tudo vai se processar? Né? Já tem alguma ideia, alguma previsão? Eu sei que tudo é discussão e estudo, mas existe algum diálogo em torno disso? Sim, já estamos tendo esse tipo de diálogo, né? Realmente, aulas práticas é um desafio muito grande. Se a própria aula presencial já é um desafio, né? Imagine então aulas práticas, né? Aulas práticas fora do CCAB vai ser inviável, né, pelas discussões iniciais, porque não tem como você colocar alunos dentro de um ônibus, né, transportar de um local para o outro, ter contato com outros locais, outras instituições, então isso aí agravaria o risco, né, de contágio. Então, aulas práticas vão ficar praticamente restritas ali ao CCAB. E mesmo no CCAB, cada docente vai ter que apresentar, né, um plano, né, a gente ainda está, lógico, discutindo como vai ser essa forma, mas eu acredito que cada docente tem que olhar, ver quais são as práticas possíveis, respeitando todo esse distanciamento social, máscaras e tudo mais, para a segurança tanto dos alunos como dos professores envolvidos. No meu caso, né, que dou aula de mecanização agrícola, tinha aulas de operar trator com arado, com grade, é uma prática inviável, porque não tem como eu estar. Entra um aluno no trator, sai, entra outro aluno e sai. Então, ali o risco de contágio é bastante grande. Então, esse tipo de aula já vai ser suspensa. O que vai ter de aula prática é algum tipo de regulagem que eu faça, os alunos mantenham uma distância, então vai ser toda uma adaptação para esse retorno. Assim, a gente ressalta, eu como professor do CCAB também, eu sou na coordenação, no cargo de gestão agora, que todo esse processo, né, professor, é um processo, é uma questão de discussão, a gente está discutindo, assim, porque eu falo sempre com os meus alunos que, assim, todo mundo está aprendendo, né, como se posicionar, como ver a aula, como preparar a aula, como lidar com os estudantes, as dificuldades de internet, por exemplo, no PET são 12 bolsistas, alguns não têm acesso à internet mesmo, não têm computador, por exemplo, e tem essa dificuldade de comunicação das aulas, no retorno às aulas práticas e assim por diante. Então, todo esse processo está ainda em discussão dentro da gestão, não é isso? Isso, está tudo em discussão. Como eu falei, para saber direitinho ainda, chegar num projeto de retorno, né, bem organizado vai depender bastante aí dessas próximas reuniões. Vai passar agora por coordenadores, depois passa por conselho de centro, do conselho de centro vai passar para os colegiados de cursos, então é algo que vai ter que envolver realmente toda a comunidade, né? Todos os docentes aí para a gente ter um retorno, vamos dizer assim, com a máxima segurança possível. Um outro ponto que eu tinha aqui, Janailton, para ter uma ideia, né, se caso for necessária essa redução das turmas, né, atualmente, qual é o número de turmas que nós temos no CCAB e o número de salas, só para a gente ter uma dimensão. O número de turmas no curso de agronomia são 44 turmas, né, nesse semestre de 2020.1, e 6 turmas da veterinária. Então, nesse momento, quando a gente pensa em sala e turmas, a gente pensa no CCAB e não só no curso de agronomia. Então, nós temos 50 turmas ativas no CCAB. Para essas 50 turmas, nós temos 15 salas de aula.
Então, nós temos um privilégio muito grande, né, em relação a outras unidades acadêmicas aí da UFCA. Então, 15 salas de aula. E temos possibilidade de pelo menos mais 5 salas. Pode adaptar a quadra para uma sala, que seria um ambiente bom por ser ventilado, aberto, conseguir distanciar bem as carteiras. O hall de entrada também daria para fazer. Uma sala pequena pode usar aquele local de convivência da biblioteca, onde já teve algumas confraternizações. Então, acredito que mais umas 5 salas a gente consegue chegar num total de 20 salas. Então, 50 turmas, né, 20 salas, nós estamos até que bem confortáveis. Para vocês terem uma ideia, como é a distribuição dessas 50 turmas com relação ao número de alunos por turma. Nós temos 10 turmas com até 10 alunos, 16 turmas com 11 a 20 alunos, 11 turmas com 21 a 40 e 13 turmas com 41 a 60 alunos. Essas turmas menores, né? Essas 10 turmas com 10 alunos, tranquilo, não vai precisar fazer nenhuma divisão, a turma consegue continuar aí normalmente. Mas, se for decidido, né, que para o retorno das aulas as turmas tenham no máximo 10 alunos, nós vamos passar dessas 50 turmas para, deixa eu ver aqui onde eu coloquei, 140. De 50 passa para 140 turmas, se for com 10 alunos, e se for com 20 alunos por sala, que também pode ser uma proposta em função das nossas salas serem bem amplas, e acredito que seja possível manter esse distanciamento de 2, 3 metros quadrados por pessoa, a gente conseguir 20 alunos por sala. Aí cairia para 87 turmas, né? E em termos de espaço, salas de aula, no CCAB, nós não teremos problema. Mas o nosso maior desafio é a carga horária dos docentes. Nós temos atualmente... Deixa eu ver... Atualmente, no CCAB, 19 docentes do CCAB para ministrar essas aulas, e temos 7 docentes de Juazeiro que auxiliam nas disciplinas básicas, né? Física, química, matemática, então são mais 7, e um professor esse professor da veterinária, que é o Júnior, que auxilia aí, também faz parte desses 19 do CCAB. Então, esses professores, se for necessário 10 alunos por turma, vai ter professor aí com uma carga horária acima de 20 horas na semana, tranquilamente. Então, esse vai ser um dos maiores impasses, carga horária docente. Mas, em termos de espaço, nós temos aí espaço suficiente para atender a demanda aí, caso seja 10 ou até mesmo 20 ou 10 alunos por turma. Professor, queria agradecer a presença do senhor e queria perguntar mais alguma coisa. O senhor tem alguma mensagem final para deixar para a nossa comunidade do CCAB? Sim, sim. É um momento importante, né, difícil que nós estamos atravessando. A primeira mensagem é que todos tenham consciência da gravidade do momento que estamos passando. Não é para entrar em pânico, né, nem se desesperar, mas é um momento de termos responsabilidade social, responsabilidade com nós mesmos, com nossos familiares e com o próximo, né? Entender que o coronavírus é sim uma doença, acredito, pelo menos da minha época, uma das piores. Eu lembro que eu assisto alguns vídeos de época, né, da época do reinado da Inglaterra de 1500, aí o pessoal tinha peste, né, que eles tinham um problema grande, e realmente eu não acreditava que pudesse voltar um vírus com uma agressividade tão grande que a ciência demorasse esse tempo para adaptação e para combate, né. Nós tínhamos uma segurança da nossa tecnologia, da ciência, da medicina, medicamentos, mas a gente está vendo que essa doença veio aí fora de controle nesse momento. Então, todos precisamos entender a gravidade. Entender também que não é uma doença que atinge só os idosos, só pessoas com alguma doença crônica, mas, infelizmente, pelo que temos vistos, jovens já vieram a óbito sem nenhum problema, então é algo muito sério, né? É algo sério, precisamos levar aí isso a sério e respeitar, principalmente todas, né,
todas as recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde, governadores e prefeitos aí. A nossa cidade, tanto Crato quanto Juazeiro, aqui na região, estão bem envolvidos, né, bem dedicados, inclusive com barreiras, evitando a entrada de pessoas na cidade que não morem ou não realizam nenhum tipo de atividade essencial. Então, uma recomendação que a gente tem é permaneçam em casa, né, só saiam realmente quando for estritamente necessário, né, mercado, uma farmácia, alguma coisa que seja realmente necessário. E uma outra recomendação que eu tenho é que vocês aproveitem esse tempo, né? Não é porque vocês estão em casa que vão ficar sem fazer nada. Quem tiver acesso à internet, tem vários cursos online, lives, no CCAB vários grupos vão estar, juntamente com o PET, outros grupos vão estar oferecendo lives sobre assuntos importantes, né? Sobre agronomia, sobre as diferentes áreas do curso de agronomia, vários livros, artigos, periódicos, então vocês têm um leque muito grande de opções para estarem melhorando a sua qualificação nesse momento difícil, né? Lendo, melhorando a sua formação, então aproveitar. E quem tiver menos acesso, pode aproveitar e dar uma retomada no material dos semestres anteriores, fazer uma revisão, né, revisão do que já foi visto, porque nós, na profissão de engenheiro agrônomo, qualquer profissão é um constante aprendizado. E sempre que você puder estar revisando um assunto, relembrando um assunto, isso aí para a sua formação vai ser fundamental, né? Você vai se diferenciar aí como um profissional na área. O que diferencia realmente é você se dedicar aos estudos. Leitura é muito importante, vai melhorar a escrita de vocês, vai melhorar também o vocabulário. Então, tudo isso é importante. Vamos aproveitar esse tempo, então, para nos qualificar melhor. Então, vários cursos estão sendo ofertados, aproveitem ao máximo, não se desesperem, né? Fé, principalmente fé em Deus, esperança, que as coisas vão voltar ao normal. Só precisamos ter paciência, né? Paciência, aguardar um melhor momento. E quanto à universidade, saibam que os gestores estão trabalhando, né? Não estamos parados, mas estamos trabalhando para promover esse retorno o mais rápido possível, né? E com toda a segurança, principalmente também, com toda a segurança. Vocês saibam que quando voltar ao CCAB, muitas mudanças terão. Também já solicito a colaboração de todos. Eu acredito que todos já sabem quais são as medidas de segurança, principalmente o distanciamento social, manter mais de 1,5 m de distância do próximo. Quando retornarem ao CCAB, não saiam abraçando, beijando, abraçando, aperto de mão. Então, cumprimentos à distância, dá para conversar, uso de máscara, álcool em gel vai ter nos corredores, também vai ser planejado algumas pulverizações com atomizador. Lá no CCB nós temos uns atomizadores com o professor Roberto, vamos estudar uma possibilidade de utilizá-los com água sanitária entre os turnos e tudo mais, para ter uma desinfecção do ambiente entre um turno e outro, à noite para o próximo dia. Então a gente está fazendo com bastante carinho aí, estudando uma forma de retorno realmente com segurança para todos nós. Tudo bem. E assim, ao longo desse tempo de pandemia, uma das atividades do PET é realizar essa aproximação com os estudantes, com os professores do CCAB e outras lives. Assim, eu acho que o professor Felipe se compromete a retornar depois, ele está participando de seguidas reuniões. Nessas reuniões vão acontecendo alguns acordos, e algumas decisões vão sendo tomadas no sentido de promover a segurança dos servidores e dos estudantes do CCAB e da UFCA para esse retorno. Então, assim, a ideia é que a gente tenha novas lives para manter essa proximidade. Nós temos estudantes de vários estados do Brasil e que estão em suas casas, que esse é um instrumento de comunicação para fazer com que permaneça esse vínculo, né, entre os professores, os técnicos, os estudantes e assim por diante. Quero falar também que assim, esse tempo é um tempo de aprendizado. Como o professor estava falando, a gente é uma perspectiva de aprender de todas as formas possíveis, né? Eu deixo o livro, deixo as lives, mas aprender a se conhecer, a conhecer sua família, é um tempo de cuidado também, de cuidado de proteção. É isso. A gente vai encerrando essa live, já tem quase 30 minutos, já é muito tempo, nesse tempo de corre-corre, mesmo estando online, mas as pessoas às vezes não querem ficar muito tempo.
Mas a gente agradece, professor Felipe, demais, demais, demais a sua disponibilidade em construir essa live e de se aproximar um pouco mais dos estudantes por esse instrumento. O professor Felipe sempre está disponível e a gente agradece a disponibilidade, tá bom? Nós também que agradecemos, Janaído, essa oportunidade de estar transmitindo aí para os alunos. E uma última só recomendação, todos têm o e-mail, né, da coordenação do curso, qualquer dúvidas, se quiser algum material de algum professor que não está tendo acesso, pode entrar em contato, que nós entramos em contato, mandamos por e-mail. Então, o que precisar da coordenação do curso, a gente está aberto. Muitos alunos têm nosso WhatsApp, e-mail pessoal também, podem usar à vontade. Nesse momento, né, qualquer forma de acesso aí, o que vocês precisarem da coordenação de um curso, ou até mesmo de mim como professor da minha área, estamos aí disponíveis para ajudar o máximo que puder. Bem, eu vou passar a palavra para o João, mas antes disso eu quero agradecer ao PET Agronomia e quero agradecer especificamente ao PET Atende. PET Atende é um projeto dentro do PET Agronomia que tem dois viés. Seria um PET Atende presencial, onde os estudantes e os professores envolvidos com o PET do CCAB realizariam serviço de assessoria técnica junto a agricultores da região. E antes da pandemia, nós criamos o PET Atende Online, que agora, nesse tempo de pandemia, é o que mais a gente vai fazer, né? Então, tem um grupo de estudantes menor dentro do PET Agronomia, que são 12 bolsistas, mas o PET Atende Online é menor, e fica por trás, organizando, articulando, e a gente agradece de forma especial ao João, não é, João? Muito obrigado. Fala aí. Obrigado, professor. Eu queria agradecer em especial ao professor Felipe e o professor Jonailton pela disponibilidade, pela ótima live que a gente fez. Foi bem enriquecedora para quem assistiu. Vai ficar gravada, porque aqui no Facebook eu vou tentar passar para o YouTube. E é isso, eu agradeço demais os dois e obrigado. Boa semana para todos e se cuidem todos também. É verdade. Valeu, até logo, Felipe. Obrigado. Tchau, João. Obrigado, abraço.